Olá! Um erro muito frequente do aluno principiante na flauta doce é a inversão das mãos. É muito natural que um aluno destro, que tem a mão direita um pouco mais treinada motoramente, queira fazer as primeiras notas que ele está aprendendo na flauta com a mão direita, porque tem mais firmeza e ele acha que é mais fácil tocar com a mão direita, mais fácil tampar os furinhos, enfim. Porém, em um curto prazo, as duas mãos serão requisitadas da mesma maneira. E a flauta doce, ela foi construída de maneira que a mão esquerda deve ficar em cima, porque aqui os dois últimos furos inferiores, que são duplos, eles têm um tamanho diferente, né, de um buraquinho para o outro. Ó, esse é maior, dá para ver aqui, ó. Esse é maior, esse é menor. A mesma coisa aqui no pé da flauta. E o furo que deve ser tampado em certas posições, em certas digitações, é o furo maior, com a mão direita, porque ficaria meio impossível tampar com a mão esquerda. Então, a flauta já é construída pensando nessa disposição. Essa flauta que a gente tem, que é a mais comum, todas elas são assim. Inclusive, tem algumas flautas modelo iniciante em que o terceiro furo ele é um pouquinho mais para a esquerda. Não é o caso desta flauta, mas algumas flautas têm esse terceiro furo um pouquinho deslocado, até para facilitar o trabalho da mão esquerda em modelos de flauta de estudante ou modelos mais iniciantes. Ok? Também nos tratados, nos métodos de flauta, nenhum deles fala que você pode inverter as mãos. Então, inverter as mãos não é uma opção e deve ser cuidado desde o começo para que isso não ocorra. Grandes flautistas, grandes referências que a gente vê em vídeos ou vê ao vivo, também não vão cometer essa inversão, nenhum deles toca com as mãos invertidas. Ok? Então, espero que com esses argumentos você tenha esse cuidado, essa persistência e essa paciência inicial de que você deve fazer as primeiras notas que você está aprendendo aqui na mão esquerda com a mão esquerda, né? Nos furos superiores com a mão esquerda. E se você for professor, você deve cuidar muito bem do seu aluno para que isso não ocorra, porque acaba prejudicando o aprendizado dele. Pode haver exceção a essa regra. Aconteceu comigo um caso e eu queria compartilhar aqui com vocês. Numa das turmas que eu dava aula de crianças, era uma escola regular, entrou uma menina nova e ela tinha uma má formação na mão direita. Esses dois dedinhos dela, que eram um só, nasceu com esses dedos grudadinhos. Então, e a turma dela já estava tocando com a mão esquerda, aqui, a mão direita embaixo, né? Já estava tocando músicas que utilizavam as duas mãos. Então, para que eu pudesse inseri-la junto com a turma, aos pouquinhos, eu fui ensinando ela com as mãos invertidas, porque senão ela não teria mobilidade aqui para tocar os dois últimos furos. Claro que ela não poderia fazer as notas alteradas, ela teria uma certa limitação com a flauta. No caso dela, se ela pretende continuar no estudo da flauta, ela teria que ter uma flauta construída para ela, adaptada, mas por esse motivo, né? Por um motivo de inclusão e não por uma opção, porque ela quis, né, que fosse assim. Então, claro que não é tudo tão rígido assim, né? Nós temos que ter bom senso para utilizar alguns recursos que são diferentes do que as técnicas convencionais para adaptar os alunos. Mas não é regra e não é uma opção, né? Como eu já disse. Ok? Então, só compartilhando aqui com vocês algumas flexibilidades. Existem também flautas adaptadas que já estão sendo construídas. Flautas que se toca com apenas uma das mãos, flautas totalmente desmontáveis em várias partes.
mas elas ainda não são acessíveis. Você não vai numa loja e vai achar uma flauta assim, né? Talvez futuramente, mas por enquanto ainda poucas pessoas têm acesso, ok?